Glória a Deus, bendito seja Deus por essa oportunidade maravilhosa que nós temos de estar aqui novamente, testificar da grandeza de Deus nas nossas vidas. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, seja no templo, lá em Morro Agudo, seja aqui na internet, onde o Senhor nos colocar e nos der oportunidade, nós vamos falar da sua grandeza. Hoje nós vamos estar estudando a parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante. Nós vamos estar lendo e depois nós vamos estar meditando também. Eu vou dar ênfase aqui à mensagem, não somente a versículos isolados, apesar que todos eles têm uma mensagem, mas me interessa aqui falar sobre essa mensagem do filho pródigo, a mensagem que é transmitida através dessa situação. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Glória a Deus. Então vamos analisando essa palavra para entender a mensagem que Jesus quis transmitir através da parábola do filho pródigo. Todas as parábolas do Senhor Jesus Cristo tinham um cunho de aprendizado. Ele nunca usou nenhuma parábola ou qualquer outra palavra sem uma intenção, sem um objetivo que não fosse o ensinamento da palavra de Deus. Na primeira parte do capítulo, nós encontramos as parábolas da ovelha perdida e da dracma perdidas, que nós analisamos na semana passada. E nós vimos como alguém se alegra quando acha algo que perdeu. Imagina aí, você tem uma coisa para fazer e de repente você perde o seu
argumento, você perde o seu instrumento de fazer aquele trabalho e aí de repente você encontra e fica todo feliz. Uma coisa sem vida, um objeto muitas vezes. Agora imagina uma vida. Só sendo pai, perdendo um filho para saber quanto é importante. Só sendo mãe, perdendo um filho para saber como é importante recuperar um filho perdido. E nós viemos de uma geração que pensava de uma forma diferente, que tinha uma atitude diferente. E outro dia, comentando com o meu cunhado a respeito dos antigos, eu disse, meu pai sempre falava, se sair de casa, não volta mais que a porta vai estar fechada, aqui não entra mais. Meu cunhado falou, comigo era a mesma coisa, o meu pai também falava isso. Então a gente tinha esse pensamento, se sair de casa por qualquer motivo, não precisa voltar mais que a porta está fechada. E eu tenho 2 filhos que saíram e não deu certo, um deles voltou, 3 ou 4 vezes ele voltou, sempre foi bem recebido. O outro está ali entre voltar e não voltar, não sei por que motivo ele não quer voltar, mas eu disse para ele que se voltar, sempre vai ser bem recebido, bem tratado. O que ele faz da vida dele, as escolhas dele, é o problema dele, que é maior de idade. Mas não deu certo, precisa recomeçar, tem todo o meu apoio, pode voltar, minha casa te dará abrigo, te dará todo o apoio. Estarei sempre aqui enquanto o Senhor não me levar. E acho que todo bom pai tem que ter esse pensamento. Não é jogar o filho fora, não se vê, não quero saber de você, não, de maneira nenhuma. Volta, eu te ajudo a recomeçar. Vamos recomeçar juntos. E acredito também que essa mensagem ela fala muito a respeito do amor incondicional e da misericórdia de Deus conosco. Quantas vezes nós erramos, transgredimos, saímos do caminho, quantas vezes falhamos, seja por obras ou por omissão, não importa. Pecado é pecado e não tem diferença de pecado para Deus. Mas a misericórdia de Deus e o seu amor incondicional nos dá abrigo, nos dá a oportunidade para recomeçar. Nós sempre poderemos recomeçar, porque o Senhor diz que se houver arrependimento, Ele está pronto para perdoar. Isaías diz que Deus é grandioso em perdoar. Então observa que esse pai, ele retrata bem o amor de Deus. O filho desperdiça o dinheiro dele, a fortuna dele, mas quando o filho aparece, ele nem espera o filho chegar perto e pedir perdão. Ele corre para encontrar o filho. O que nós podemos ver no texto sagrado é exatamente esse amor incondicional. Mas é interessante observar que o homem tinha 2 filhos. Um é aquele filho companheiro, aquele filho amigo que está sempre por perto, sempre presente, o mais velho. E o outro, o filho mais novo, que não tem muito juízo. Está pensando apenas em ser feliz, como muita gente hoje só pensa em ser feliz. Não importam as consequências, não faz ideia de que caminho a pessoa está trilhando. Então nós precisamos aprender uma lição com eles. O mais velho, que está sempre do lado do pai, faz bem. O mais novo, que não tem juízo, tenhamos juízo, porque a Bíblia diz que tudo que nós semearmos, nós colheremos. Então é pensar nisso aí. Deus perdoa sim, mas você vai colher o resultado do que você plantou. Cuidado com a semente que você está plantando, porque você vai colher a mesma semente que você plantou. Não tem essa de você plantar espinho e colher flor. Plantou espinho, vai colher espinho. Ainda que Deus te perdoe, ainda que te leve para o céu, mas você vai sofrer as consequências dos seus atos. Se você matar uma pessoa aqui e pedir perdão arrependido, Deus vai te perdoar. Mas você vai para a cadeia e Deus não vai te livrar da cadeia. É consequência, não tem como, é a justiça de Deus. Então quando ele fala, um certo homem tinha 2 filhos, pode ser qualquer um, e ilustra exatamente o que acontece nas nossas casas. Eu tenho 2 filhos homens, e o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte da fazenda, ou seja, dá-me a parte do dinheiro, da herança que me pertence, que eu como filho tenho direito, porque hoje principalmente as pessoas são muito baseadas em direito. Eu tenho direito, eu tenho direito. Às vezes você está andando na rua, vem com o seu carro e vem uma pessoa a pé e passa na frente do seu carro olhando para tua cara devagarzinho, sem apertar o passo. Quando eu ando a pé eu ainda paro. Vem um carro, mesmo que tenha uma placa de pare, eu paro, deixo o carro passar. Se o motorista for educado parar e der sinal para mim passar, eu passo e agradeço ele. Mas eu não fico atrás de direito, porque não adianta nada ter direito no caixão, não adianta nada ter direito numa cadeira de roda. Nem sempre ter direito significa que está certo. Olha a justiça de Deus.
Eu lembro quando ia para a escola, sobre esse assunto que eu mencionei agora, num livro da escola que eu estudava, estava escrito assim: antes perder um minuto na vida do que a vida num minuto. E muita gente não aprendeu essa lição ainda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou tudo, vivendo dissolutamente. Ele queria o dinheiro para ir para a farra. Isso não resta a menor dúvida. Ele queria bagunça, bebida, mulherada, droga, tudo que o mundo oferece. Porque o mundo, ele oferece muita coisa para nós sermos felizes. Mas ele não pode nos dar a felicidade porque ele não tem. Não existe felicidade sem paz. Não existe felicidade no pecado. Ninguém pode ser feliz no pecado. O inimigo só quer usar aquela proposta de felicidade como isca para levar você para o caminho da destruição, porque ele sabe que para ele não tem mais jeito. Então ele quer levar, ele quer arrastar o maior número possível de pessoas com ele para o inferno. E muita gente está caindo nessa aí. A vida passa rápido, eu tenho que aproveitar a vida. Um dia desses parei na porta de um bar de um amigo meu e estava conversando com um conhecido que estava lá bebendo, jogando, falando da obra que Deus fez na minha vida e da esperança da vida eterna. E aí ele me disse assim: se a gente for ficar pensando nisso, a gente fica louco. Eu disse para ele: não, eu fico louco se eu não souber para onde eu estou indo. Se eu souber que eu vou morrer, porque todo mundo sabe que vai morrer, é uma ciência que todo mundo tem, que vai morrer, mas muita gente não sabe o que vai acontecer depois da morte. Depois que eu morrer, Deus vê o que faz comigo. Deus vai fazer com você o que você fez por merecer. O que você fez do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário? Você valorizou, você serviu a Deus, você buscou a Deus, você se mostrou arrependido, você mostrou boa vontade para seguir as pisadas, os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai morar com Ele. É Ele que garante. Quem se entrega para Ele vai ser salvo por Ele. Ele tem poder para salvar, para perdoar pecados, para levar para o céu. Agora, se você não se importa com isso, se você não está nem aí, por que ele vai se importar? Por que ele vai querer levar para o céu alguém que não quer ir para o céu? Por que ele vai querer salvar alguém que não quer ser salvo? Para a pessoa chegar lá um dia e falar: eu estou aqui porque o Senhor quis, porque eu não estava nem aí. O Senhor me trouxe para cá porque o Senhor quis, eu não pedi isso. Que é o que o ingrato fala, né? O ingrato sempre fala isso. Você pode fazer 1000 coisas boas tentando agradar o ingrato, mas o ingrato sempre vai olhar para você e falar: eu nunca te pedi nada. Essa é a grande verdade. Imagina no céu. Então esse filho, ele tinha direito à herança, e ele exigiu o direito, e o pai, não querendo ser uma pessoa severa demais, deu a parte do dinheiro dele. Ele foi para uma terra distante. Por quê? Por que ele foi para uma terra distante? Porque ele não queria fazer perto do pai dele o que ele foi fazer longe. Tudo que não presta. Beber, se drogar, se prostituir, fazer tudo que não presta, tudo que o mundo oferece. Perto do pai, ele teria acanhamento talvez, então ele foi para longe. Lá ele desperdiçou todo o dinheiro dele vivendo de qualquer jeito, vivendo absolutamente, vivendo no pecado, na bagunça, na farra. Desperdiçou tudo, era muito dinheiro. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Vamos entender o que acontece. Eu tenho bastante dinheiro. Vou aproveitar, vou gastar mesmo, o dinheiro é meu, vou gastar, depois eu vou ficar aí. Aí no ano que vem eu já acabei com tudo, não morri, e vem uma crise terrível, estou sem dinheiro e passo fome. Culpa de quem? Porque eu não pensei no amanhã. Se eu tenho o meu prato de cada dia, é bastante. Eu não tenho que ir em restaurante caro, eu não tenho que gastar dinheiro com besteira, com ilusão dessa vida. Não, é melhor, é mais certo, é mais abençoado investir numa pessoa que às vezes tem necessidade. Quantas pessoas passando necessidade, mas as pessoas não conseguem abrir a mão para os outros. A avareza é tanta, o coração é duro, a ruindade da pessoa. Eu vou dar as coisas para os outros, nada. Eu me lembro que eu trabalhei numa escola de informática muito tempo atrás, e lá tinha uma mulher que falava sobre pessoas que pedem dinheiro na rua, e ela disse assim para mim: dinheiro que eu vou dar para essas pessoas na rua, eu posso dar para meus filhos. Eu falei: por que ela pode dar dinheiro para os filhos? Ela não pode dar dinheiro para quem está precisando. Porque nem todo mundo que pede precisa, mas tem pessoas que pedem porque precisa. Esse é o grande problema das pessoas, a ruindade. Tudo para mim, nada para você. E pessoas assim não são abençoadas, irmão. Pessoas avarentas. A Bíblia fala que a avareza é
idolatria. Pessoa que serve ao Deus Mamon, o Deus da riqueza, o demônio da riqueza. Então, essa pessoa comete idolatria. O homem, ele gastou tudo que ele tinha, vivendo absolutamente, e aí começou a ter fome na terra. E ele começou o quê? A padecer necessidades. Claro que ele tinha bastante dinheiro, mas ele gastou tudo com o que não presta. É o que acontece quando a pessoa não sabe administrar o que ganha. Se eu ganho 100, não posso gastar 150. Eu tenho que gastar 80, 90. Se eu perder o controle do máximo, 100. Mas o certo é gastar 80 e deixar uma reserva para o momento de dificuldade, porque ele vai chegar. Muita gente não está nem aí, o dinheiro entra, ele gasta, não quer saber, não está nem aí. Já faz alguns anos eu vi um sujeito que arranjou um jeito de ganhar dinheiro fácil. Ele falou assim para quem estava perto: eu não estou nem aí. Eu chego no bar e falo: pode descer cerveja à vontade, porque eu não estou nem aí. Hoje ele está vendendo suco para sobreviver. É difícil, né? A pessoa teve tanta coisa e hoje passa dificuldade. Não que vender suco ou qualquer outra coisa seja vergonhoso, mas se eu tinha bastante e agora eu tenho que trabalhar o máximo que eu posso para ter só o necessário, eu podia ter mais se eu não tivesse desperdiçado. A gente precisa aprender a pedir para Deus dar sabedoria para saber administrar o que a gente ganha também. Pedir a Deus para dar sabedoria para administrar, nunca gastar mais do que eu ganho, nunca ficar fazendo contas que eu não vou poder pagar para depois eu passar a necessidade, como esse rapaz passou. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, cuidar de porcos. Olhando daqui para lá assim, parece normal, parece que não tem nenhum problema. O que tem? Trabalho é tudo igual, né? Mas ele era judeu. Os judeus não comem carne de porco. O porco para os judeus é abominação. Aquele rapaz não estava na Judéia, estava longe, numa terra distante. Passando necessidade, foi obrigado a cuidar de porcos para sobreviver. E ganhava só aquela raçãozinha diária para não morrer de fome. E ali diz que ele desejava encher o seu estômago com a comida que os porcos comiam, mas ninguém deixava. Você já comeu sua comida, deixa essa aqui é dos porcos. E ele parou para pensar e ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Olha quanta gente precisa fazer essa reflexão. Muitos jornaleiros, muitos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu estou passando fome. Quantas pessoas estão no mundo passando fome espiritual? Quantas pessoas podiam estar servindo a Deus, estar com a bênção de Deus? Eu saí agora à tarde ainda, encontrei um conhecido que foi um aluno de informática nos anos 90 e ele estava contando para o parceiro dele que eu tenho uma reportagem na EPTV, quando eu era caminhoneiro, e eu mostrei o vídeo que o rapaz que estava no celular e eu comecei a falar para eles: olha, Jesus transformou a minha vida, Jesus mudou a minha vida. Eu não sei que efeito isso causou neles, mas o que eu vejo é que eu não posso ficar no mundo comendo as bolotas do mundo, as bolotas dos porcos, quando Deus tem um manjar celestial para mim. Se eu não tivesse deixado Jesus entrar na minha vida, se não tivesse entregado minha vida para o Senhor, certamente ainda estava fazendo valeta lá na Barra do Agudo ou em outro lugar. A minha história não teria sido mudada como foi. O Senhor me levou de estágio em estágio, foi de trabalhar na roça para o caminhão, do tempo de caminhoneiro para a área da informática, da área da informática para a área do magistério. Já faz 18 anos que eu sou professor de português e literatura, escrevi 18 livros e publiquei, e hoje, pela graça de Deus, estou escrevendo mais um livro que já está com 257 páginas, ou seja, vai ter vários volumes desse mesmo livro aí, contando o que Deus fez na minha vida. Quem faz isso é Deus, irmão. Deus faz a diferença na tua vida. Ele tira você de comer bolota de porcos, ele dá para você um manjar celestial, ele manda os anjos servir você. Olha a vida que eu tenho. Tinha uma bicicleta 73 com o quadro quebrado, foi tudo que eu consegui comprar. Hoje o Senhor me deu casa, me deu carro, me deu profissão, me deu prestígio. No ano passado eu recebi na Câmara Municipal de Viradouro o título de cidadão viradorense com muitas honrarias. Recebi a medalha de mérito cultural.
É Deus que faz isso, irmão. Não acontece por acaso, não. Para Deus não tem coincidência. Existe a operação do Espírito Santo na vida daqueles que crê, daqueles que entregam a sua vida para Jesus. Do contrário, é ir lá pro chiqueiro comer bolota de porco. E o homem aqui, o rapaz, ele para pensar: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? Chega de passar fome. Eu vou voltar lá e vou pedir perdão para o meu pai. Eu vou pedir perdão, eu vou me humilhar para ele, vou falar assim: meu pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como se eu fosse um dos teus empregados. E foi isso que ele fez. Uma coisa que é importante a gente entender: o filho pródigo, ele tomou essa resolução, mas ele não ficou lá imaginando, pensando. Ele levantou e foi. Ele se levantou e andou. Então, quando a gente toma uma decisão, vamos em frente, vamos levar a nossa resolução para frente. Que ali diz assim, ó: levantar-me, ele está decidindo, eu irei ter com meu pai. No versículo 20 diz assim: levantando-se, foi para seu pai. Então não adianta você ficar arrependido de 1000 coisas erradas que você fez, se você não tomar atitude. Toma uma atitude, levanta e anda, vai fazer aquilo que o teu coração pediu quando você se arrependeu, para você receber o perdão de Deus. Porque quem não se levanta, quem não volta para o Pai, não vai ter perdão. O Pai não vai te buscar lá no chiqueiro. Você tem que ir onde o Pai está, pedir perdão para Ele. E ali diz que quando ele ainda estava longe, o Pai viu. Por que o Pai viu ele quando ele estava longe? Porque o Pai estava procurando. Todo dia aquele pai subia no monte: onde será que está meu filho? Será que não está voltando? Meu Deus, faz 15 anos que eu estou esperando meu filho voltar para casa. 15 anos pensando: meu Deus, será que é hoje que ele volta? Será que é amanhã? O pai fica ansioso: cadê meu filho? Mas quando o filho apareceu de longe, apesar de tudo, apesar de ser um maltrapilho, apesar de estar na situação que ele estava, o pai reconheceu. Aqui diz assim: viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. O pai se compadece do filho. Você pecou? Não importa se você foi para a bebida, se você foi para as drogas, se você foi para a prostituição. Não importa o tipo de pecado que você praticou. Se você se arrepende, Deus está pronto para te perdoar. Está pronto para sentir compaixão pela sua alma e vai correr ao seu encontro, te abraçar e te beijar. E o versículo 21 diz assim: o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alpacas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Enquanto ele estava se humilhando: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, eu não sou digno, o pai nem ouviu. O pai já estava mais interessado em perdoar o filho, mais interessado em perdoar do que o filho pedir perdão. E a palavra que o pai diz não é bronca, não é censura, não tem essa: eu não te falei, eu não te falei que você ia quebrar a cara. Não tem essa, irmão. A Bíblia diz que Deus não lança em rosto. Aquele que se arrepende pode correr para o Senhor, porque Ele não lança em rosto, e você será perdoado. E a palavra do Pai é essa: traz depressa o melhor vestido. Põe um vestido, traz um anel, põe na mão dele para confirmar que ele é da família, que ele não deixou de ser da família. Põe sapato nos pés dele e pega aquele bezerro cevado e mata. Vamos fazer uma festa aqui. Por quê? Porque meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E aí diz que eles começaram a festejar, a se alegrar. Mas o filho mais velho, que estava no campo, você já estava trabalhando, aquele filho companheiro, amigo, aquele filho que não deixava o pai por nada, estava no campo, trabalhando duro. E não se conforma de ver que ele trabalhou duro tanto tempo. O filho saiu, bagunçou, gastou o dinheiro do pai, e quando volta o pai vai fazer uma festa. Ele não aceita, simplesmente não aceita. Sabe que é esse coração duro, irmão? Pessoas que não sabem perdoar, pessoas que acham que nunca vai errar. Quem sou eu para julgar uma pessoa errada e que está arrependida? Se a pessoa estiver vivendo errado, tudo bem, vamos aconselhar a pessoa: irmão, sai dessa vida, se arrepende. É mais fácil você se humilhar, se arrepender, do que a mão de Deus cair sobre a tua vida. Mas se a pessoa já está arrependida, perdoa a pessoa, irmão. Esquece, para de julgar, para de jogar na cara as coisas, para de mostrar que você tinha razão. Ninguém tem razão, não. Quem tem razão é Deus.
Nós somos todos pecadores e todos nós precisamos do perdão de Deus. E aí ele fica moado lá num canto e não quer entrar na casa. Eu não vou entrar para ver essa palhaçada. No mínimo é isso que ele falou, né? Porque eu já vi muitos filhos falar isso. Então aqui diz assim, que ele estava indignado e não queria entrar. E o pai saiu. Olha, eu fiquei sabendo que você está aqui fora, vamos entrar, vamos festejar. Há muitos anos que eu estou trabalhando para o Senhor, eu nunca desobedeci. Tudo que o Senhor fala para fazer, eu faço. O Senhor nunca me deu um cabrito para mim fazer uma festa com meus amigos, mas esse seu filho aqui gastou tudo que o Senhor tinha. Agora ele volta, o Senhor faz uma festa para ele, e o pai diz, filho, você sempre esteve comigo, filho. Tudo que é meu é seu, você não pegou porque você não quis, filho. Você pode desfrutar, olha lá, tem cabrito, tem bezerro, você pode pegar à vontade, faz o que você quiser. Que é meu também é teu. Por que você fica nessa reserva de achar que você não pode usar as coisas de casa? Tudo que tem aqui você pode comer, você pode beber, você pode usar. É nosso, não é meu, é nosso. Tá? É isso que o pai está dizendo para ele. Agora, tem um coração bom, deixa de ser maldoso, perdoa o teu irmão. Você não está feliz que o teu irmão está vivo? Você não está feliz que não mataram teu irmão? Você não está feliz que ele voltou para casa para recomeçar a vida dele? Agora, tendo aprendido a lição, vai lá conversar com teu irmão, rapaz. Porque era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse é o grande problema das pessoas. Ficam julgando as pessoas que erraram como se elas não fossem errar. Nós somos tão falhos e imperfeitos como todos os outros. Não concordar com erro, não vou compactuar com erro, não vou chegar lá no bar, eu vou beber com quem está bebendo, de maneira nenhuma. Mas vou dizer para ele, se você quiser se arrepender, Deus pode te perdoar sim. Deus quer te perdoar sim. Deus tem prazer em te perdoar. Deus tem prazer em te salvar. E a prova disso está lá no Calvário. Quando Jesus foi crucificado, crucificaram 2 bandidos com ele. Antigamente, na minha religião, falava que era o bom ladrão. Não existe bom ladrão, irmão. Todo ladrão é bandido, é criminoso, é assassino, é estuprador. Não existe ladrão bom. Mas quando ele viu Jesus ali naquela cruz, ele creu em Jesus. O parceiro dele ficou blasfemando contra Jesus. Você não é o filho de Deus? Desce da cruz, prova que você é filho de Deus. Salva você e salva nós também. Ou seja, livra a gente da cruz, livra a gente da morte. Mas aquele ladrão se arrependeu, que estava do lado. Olhou para o companheiro dele e repreendeu. Você não teme a Deus nem na hora da morte? Que palhaçada você está fazendo aí, rapaz? Respeita o homem. Ele tinha boa índole. Ele foi levado para o mau caminho, mas ele tinha boa índole. Ele sabia se humilhar diante de Deus. Olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e fala, em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi perdoado, ele foi salvo. Mas aí você vai analisar uma coisa, o ladrão da cruz foi salvo, foi para o céu, mas não escapou de morrer na cruz, porque ele era criminoso, ele tinha que pagar pelos crimes dele. Se você plantar, você vai colher. Não tem como escapar das consequências. Jesus não tirou ele da cruz. Jesus prometeu o paraíso para ele. Você se arrependeu? Eu perdoo os teus pecados, você vai morar no céu comigo. Mas não vou te livrar da cruz porque você fez por merecer. Então cuidado com a semente que você planta, irmão, porque é a semente que você planta, a semente que você vai colher. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.